Nós queremos mais, Senhor. Queremos te conhecer, queremos tocar a tua face, tocar a tua glória. Tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler hoje. Antes disso, boa noite para quem está aí no horário do nosso estudo. Bom dia para quem está vendo depois. Boa tarde, seja bem-vindo. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Antes disso, vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Concentre-se em Deus, acalme o coração. Diga para Deus que nesse momento a sua mente é dele para que você possa aprender mais sobre as coisas dele, conhecê-lo mais, buscá-lo mais. Papai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa ferramenta que permite a pregação do teu evangelho para além do estar junto pessoalmente. Obrigado pela comunicação, obrigado por esse momento do tempo em que vivemos. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo. Eu peço a tua graça sobre a pregação da tua palavra de hoje, peço que o teu Santo Espírito me dirija e também dirija o entendimento dos nossos irmãos para que seja unicamente do Senhor a influência, Pai. Que o Senhor fale conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Circuito Bíblico, penúltima semana. Semana que vem é a última semana do nosso Circuito Bíblico. Esse circuito foi um pouco menor do que os outros por causa do nosso tempo de frutificação. Agora em setembro a gente vira o nosso ano como igreja, a gente vai acompanhar o ano escolar americano. Então de setembro para frente começa um novo tempo, um novo ano na nossa igreja e junto com isso um novo circuito bíblico. Então, nesse circuito bíblico nós procuramos reconhecer Jesus em todos os livros da Bíblia, reconhecer a figura do Salvador ou reconhecer a representação que Jesus tinha em cada livro da Bíblia. Hoje nós vamos estudar a primeira carta do evangelista João, né? Então é a carta de João, 1 João, capítulo 1. Diz assim, 1 João 1, do verso 1 para frente. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui João está dizendo que ele apalpou, como a música diz, né, que nós queremos tocar em Jesus, tocar em Deus. Ele apalpou a vida. A vida se manifestou e aí ele fala assim, por conta de que eu vi a vida, agora eu vou contar para vocês sobre a vida. Aí continua no verso 5, que é o nosso texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Essa é a mensagem que nós ouvimos e vamos falar agora para vocês. A mensagem é essa. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o nosso trecho de hoje. Eu acho muito rico isso aqui, esse texto aqui tem uma sabedoria fina e importante de nós entendermos. Essa é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz e não há nele treva alguma. Então João está apresentando já dois conceitos. Um é Deus é luz e o outro conceito é as trevas. Essa treva não há nele. Então existe a luz e existe as trevas. Deus é luz. Se
afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Opa, olha a partícula se. Existe a possibilidade, se afirmarmos com a boca que temos comunhão com a luz, mas andarmos nas trevas, nós somos mentirosos. Então, de cara, você já percebe que é possível uma pessoa afirmar que tem comunhão com a luz, falar da boca para fora que é de Deus, que é de Jesus, mas anda nas trevas. É possível isso acontecer. E aí ele fala, quando isso acontece, ou se isso acontecer, significa que essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Ela está mentindo, na verdade, para ela própria. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, outra condicional, se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que a gente aprende aqui? Deus é luz e existem as trevas. As trevas não estão em Deus. Então Deus é luz e nele não habita treva alguma. Porém, quem escolhe por onde quer andar é o ser humano. Você tem a possibilidade de escolha se você quer andar na luz ou se você quer andar nas trevas. E aí aqui ele está falando para crentes. Ele está falando, não, se você professa que é da luz, mas os seus atos, as suas ações, o seu fruto, as suas obras são obras das trevas, você não tem parte na luz, porque na luz não pode habitar a treva. Não é que Deus não gosta de você, não é que Deus não gosta da pessoa, é que Deus não aprova o que a pessoa pratica. Então ele mandou Jesus para mostrar o caminho, para nos purificar e santificar, tirar as trevas de nós, para que nós, limpos das trevas, pudéssemos andar na luz. Porém, existe a possibilidade de que pessoas limpas das trevas busquem as trevas de novo. E aí essa pessoa não tem parte com Deus. Por quê? Porque pensa nisso, como que essa pessoa vai ter parte com Deus se ela está em trevas? Aí ela sujaria Deus, entre aspas. Ela levaria a treva, a escuridão, a sujeira, o pecado para um lugar de luz, de pureza, de santidade. Então não tem como. Não tem como. Como que a gente resolve essa situação? Em Jesus Cristo. Qual é a solução para essa situação? O sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Continua o texto, verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Então, todos caímos, todos temos a possibilidade de pecar. E a verdade não está em nós. Se você afirma que você não tem pecado, a verdade não está em nós. Então, tanto que anda nas trevas não tem comunhão com a luz, quanto o que acha que é bonzão e que acha que não tem pecado e que é o super santo também não tem comunhão. Porque ele está mentindo e ele não está na verdade, segundo o texto. Porém, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Olha essa palavrinha aqui, de novo. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, aquele está repetindo, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha quantas vezes aparece a partícula C no verso 6, C no verso 7, C no verso 8, C no verso 9, C no verso 10, C. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que você é responsável pelos seus atos. Isso quer dizer que Deus já fez a parte dele. Deus entregou Jesus para que através de Jesus a humanidade fosse salva, todo aquele que nele crê. Jesus, a salvação, o perdão, a purificação está disponível a todos, mas nem todos querem. Agora vamos falar com os que querem, ou os que quiseram no passado, os que escolheram Jesus. Você entregou sua vida a Jesus. Então você é a igreja, você professa
que o Senhor Deus é o seu Deus e que Jesus é o Salvador da sua vida e o seu Rei. Porém, se mesmo professando com a boca você vive em atos de pecado, você não está em Deus. Por conta disso. Como que eu resolvo, Pedro? Você resolve confessando. Porém, tem uma questão importante da gente entender. Uma coisa é a pessoa pecar, outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Porque Deus sonda os corações, né, irmãos? Então, uma vez que você descobre que você é purificado em Jesus, fica muito fácil viver uma vida pecaminosa. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Porém, Deus sonda os corações. E a Bíblia diz que o sujo suje-se mais ainda. Então, quando uma pessoa cai porque aconteceu, porque foi um problema, teve uma confusão ali, um cara no trânsito, não sei, algum problema momentâneo, instantâneo, aconteceu, ela vai logo ser tomada pelo aquele senso de arrependimento, de sujeira, de meu Deus, olha o que eu fiz, olha como eu agi, olha o que eu fiz. E logo ela vai correr e se desculpar, se possível, né, com a pessoa, senão ela vai correr para os pés de Deus e vai pedir misericórdia e confessar o pecado dela. Clamar por misericórdia, aliás, e confessar o pecado dela. Porém, quando a pessoa planeja pecar, é muito diferente isso. É muito interessante da gente entender. Quando a pessoa planeja pecar, sabe? Ela planeja, ela faz um plano, um esquema. Ela tem um passo a passo para que aquele erro aconteça. O arrependimento não vai chegar no coração daquela pessoa, pelo menos não momentaneamente. Talvez um dia, no futuro, ela caia na real de tudo que ela fez. Mas eu estou dizendo aqui pontualmente para quem peca, alcança a misericórdia em Jesus e se achega até Deus. Peca, alcança a misericórdia em Jesus e se achega até Deus. Aí é interessante que ele diz que se você fala, mas não pratica a verdade, não faz a verdade, é não pratica. É um ato. Uma vez que a pessoa confessou Jesus e foi convertida, purificada, ela vai manifestar uma nova natureza. Ela tem uma nova natureza, ela vai manifestar uma nova vida. Note, eis que tudo se fez novo. Tem alguns pregadores que brincam, né, para deixar a mensagem mais leve, e falam assim, até o pecado tem que ser novo. Se a pessoa se converteu a Jesus e ela continua a mesma pessoa, ela não se converteu a Jesus. Eu falei ontem na célula assim, existe a possibilidade da pessoa estar convencida e não convertida. Então, por exemplo, eu estou convencido de que falar inglês fluente, para mim, é o melhor caminho que eu tenho a tomar. Eu estou convencido disso. Como você sabe que eu não estou convertido a isso? Porque eu não estou fazendo aula. Uma coisa é eu estar convencido de que Jesus é bom e que Jesus me salva. Outra coisa é eu estar convertido a essa ideia. O que prova se eu estou convertido a essa ideia? Os meus atos. Então, se eu estou convencido de que cuidar do corpo físico, da saúde, fazer exercício é bom e eu não faço, eu só estou convencido. Se eu começo a fazer, as obras mostram que eu estou convertido a essa ideia. Essa ideia faz parte da minha vida agora. Por isso ele fala, se você fala que você é de Deus, mas você não pratica as obras de Deus, você não está nele. João está falando aqui. Então, a pessoa pode estar convencida. E, enfim, isso é possível. Então, existe essa briga, irmãos. Existe essa dicotomia, essa duplicidade entre luz e trevas. E existe você no meio. E você tem que escolher para qual dos lados você vai. Como que você sabe para qual dos lados que você está indo? Gálatas 5, o famoso texto dos frutos.
Fruto do mal e fruto do bem, fruto das trevas e fruto da luz. Está explicado aqui, ó. Gálatas 5, vou começar no 16. Por isso digo, Paulo está dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Então, quem vive é você, não é Deus. Não adianta pedir para que Deus tome as decisões no seu lugar. Deus pode te capacitar, te ajudar e te ensinar, mas quem tem que tomar a decisão é você. Então, trevas é luz e trevas, e você tem que escolher para que lado que você vai. Vivam pelo Espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Trevas, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você vive no corpo humano. Esse corpo humano ainda não foi redimido. Por isso você deseja o pecado, como eu também desejo o pecado. Só que aí, mesmo eu desejando o pecado, eu tento viver em santidade. Então ele está dizendo assim, ó, primeiro ele falou, vivam pelo Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Ele vai explicar. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então você, que manda na sua carne, não satisfaça os desejos da carne. É uma escolha sua. E o Espírito, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. É uma briga entre os dois. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. A carne não faz o que deseja, o Espírito não faz o que deseja, porque é você que escolhe qual dos dois você vai seguir. Porque se a carne fizesse o que ela deseja, ela te levaria para o pecado forçosamente, como uma pessoa que não tem Jesus. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem escolha. Então ela serve à carne dela. Depois que você entrega a sua vida a Jesus, Jesus te ajuda a ter escolha. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, a carne não faz o desejo dela, nem o Espírito faz o desejo dele. É você que faz o desejo de um ou de outro. Quem escolhe é você. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele está respondendo o que ele vinha falando antes. Ora, vai explicar agora. As obras da carne são, texto super conhecido. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias. Então, coisas sexuais, coisas religiosas. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, coisas humanas. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são brigas, facções, fazer grupinho, e inveja, querer o que é do outro. Embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. A nossa carne ama essas coisas. Nossa carne deseja essas coisas. E aí cabe a você controlar essas atitudes, ajudado pelo Espírito Santo. Eu os advirto como antes os adverti. Aquele que pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Claro, porque ele está nas trevas. Mas, então a gente viu o fruto das trevas agora, o famoso fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ele diz assim, de novo, se você vive pelo Espírito, você deve andar pelo Espírito. Então, existe esse processo no qual todos os crentes estão, chamado santificação, esse processo que você entra após entregar a vida para Jesus. Antes de você entregar a vida para Jesus, irmãos, você é refém da carne. Não adianta você querer mudança, impor mudança, você que já é crente, e às vezes não entendeu isso. Não adianta você querer impor mudanças espirituais para as pessoas que não têm Jesus ainda. Elas não conseguem. Então você que está aí lutando com o cônjuge, ou lutando com um irmão ou uma irmã de sangue, ou pai, uma mãe, um filho ou uma filha, você queria tanto que ela se convertesse, tanto que ela parasse de praticar aquilo que ela pratica, mas ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque
não tem Jesus na vida dela, então só tem a carne. E a carne deseja as coisas das trevas. Por conta do pecado, a partícula do pecado está em nós e nós somos refém disso. Jesus morreu justamente para nos libertar do domínio, do poder das trevas. Lembra o texto? Pastor Paulo. Confundi apóstolo Paulo e pastor Sérgio. O pastor Sérgio falou semana passada, se eu não me engano, ou foi domingo. Deus te tirou do reino das trevas, Jesus. Jesus te tirou do reino das trevas e transportou para o reino da luz. Mas você continua aqui no mundo, você continua no planeta Terra, você se batizou e no outro dia você acordou na sua casa. E você não entendeu o que é essa transferência de reinos. Agora, o cristão, ele não é mais refém do diabo, o não cristão é. Por isso que você não pode pregar para o não cristão uma mudança de atitude. Você tem que falar de Jesus. Ele não vai mudar de atitude se ele não tiver Jesus. Porque mesmo que ele entenda, ele se convença de que aquilo que ele faz é errado, ele não consegue lutar contra. Ele vive, aquele é o mundo dele. Trevas. Por isso a igreja está aqui. A igreja é o quê? Luz. E aí a luz vai mostrar para a pessoa o caminho, não vai mostrar para a pessoa o pecado da pessoa. O pecado da pessoa ela já sabe. Toda vez que você for evangelizar alguém que você ama muito, não fala do erro que a pessoa comete, do pecado ele já sabe. Você é luz, você tem que apontar o caminho é Jesus. Então você mostra Jesus para a pessoa anda em Jesus e chega até Deus. Beleza. Você agora falando para os crentes, certo? Você nasceu de novo, você não é mais desse reino. Você é do reino da luz. Mas o seu corpo, a carne, a partícula chamada carne, que não é essa carne aqui, é a partícula do pecado que está aqui no corpo, a carne deseja o que é das trevas. Por isso que a Bíblia diz que a natureza inteira, a criação e os santos anseiam pela ressurreição dos mortos. Por que nós desejamos ser ressurretos? Porque quando nós formos ressurretos, não terá mais carne, você não precisará mais lutar contra o desejo do pecado, porque não existirá mais desejo do pecado, porque o desejo do pecado vem pela carne que está em nós, no corpo. Uma vez que você for liberto ou ressurreto desse corpo, que é o que a Bíblia chama de redenção, quando você for redimido desse corpo, aí chegamos no paraíso. Aí não tem mais influência. Mas ainda não chegamos lá. Nós estamos aqui. Aqui, nesse lugar onde nós estamos, após aceitar Jesus, todo crente está, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é óbvio isso? Você está andando em santidade, porque você vai ver Deus. Se você não estiver andando em santidade, segundo o texto que a gente leu em João, você professa Jesus, mas não anda em santidade. Você é um mentiroso, foi o que João falou. Então corre, confessa o pecado a Jesus, confessa o pecado, o sangue de Jesus te purifica e você volta para o caminho certo. Você se converte. Então, moral da história, nós comeremos dos frutos que nós plantamos. Então, está posto. A realidade espiritual está posta, está colocada. Jesus, o João fala assim, nós pegamos nele, nós pegamos na luz. E a mensagem dele era essa, 2 pontos, Deus é luz. E não há nele treva alguma. Então a realidade está posta, luz e trevas. E você no meio, como dono da sua própria vida, como responsável pelos seus atos, você escolhe quais as obras você quer praticar daquelas que a gente leu no Gálatas 5. Amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio e todas as outras. E aqui as obras das trevas, impureza, ódio, lascívia, briga, facções e por aí vai. Ciúmes, inveja e por aí vai. Você escolhe. O seu fruto prova para você quem você é, não para mim. Porque eu vou dar conta da minha vida, nem da minha esposa eu vou dar conta, nem da minha filha eu vou dar conta. Elas vão dar conta da vida delas. Eu, como igreja, eu ensino. E elas também me ensinam. Você, por que Deus permite que a gente passe pelas provas? Para que nós possamos nos conhecer.
Porque diante de uma prova como a do coronavírus, Deus já sabe quem você é antes de você nascer, mas você não sabe quem você é. Ou você se acha crente demais, ou você se acha crente de menos. E aí, em uma prova, você se percebe quem você é. Fala, nossa, eu resisti, louvado seja Deus. Ou, nossa, eu que achava que eu era tão crente, já estou há tanto tempo sem cultuar. Enfim, isso é uma coisa muito pessoal. Cabe a mim compartilhar o evangelho e ensinar. E também me olhar no espelho e também me autoanalisar. O importante é você saber, todos nós prestaremos contas dos nossos frutos. E quais são os teus frutos? São frutos de vida ou frutos de morte? Frutos de luz ou frutos de trevas? Olhe a Deus, pergunte a Ele, ou peça para Ele te dar sabedoria para que você consiga se ver como Ele vê. Existe um lugar onde eu encerro aqui, depois eu posso até planejar uma mensagem sobre isso, mas existe um lugar onde o diabo trabalha muito forte, que é na autoimagem. Se você pegar desde Caim, que ele reclama com Deus porque Deus aceitou uma oferta e não aceitou a outra, ele tinha uma autoimagem de que a oferta dele seria aceita, quase que impondo a Deus. A gente pode até pensar junto se o coração dele estava mentindo ou não, porque lembra daquela história de que você pode estar fazendo uma coisa que é certa para você, mas é errada para Deus. Só que você não está mentindo, porque para você é certa, porque aprendeu errado, não buscou a Deus. Então talvez tenha gente fazendo a coisa errada, sinceramente, achando que para ele aquilo é o certo. Por isso existe a igreja, para salgar e iluminar. Por isso eu te falo essas coisas e você fala assim, será que as minhas coisas são certas? Minhas ofertas são certas? Meu fruto é o certo? Como eu faço para saber? Gálatas 5. Lê lá. Ore a Deus, peça sabedoria. Porque aí você vai enxergar os seus frutos. Ore assim, Senhor Deus, que eu me veja como o Senhor me vê. Porque isso pode até te ajudar, porque muitas vezes você se vê como uma pessoa, desprezada. E quando você fizer essa oração e Deus te mostrar como Ele te vê, você vai falar, uau, glória a Deus, eu sou essa pessoa e não essa que o mundo está dizendo que eu sou. Não essa que o meu patrão, ou sei lá, o chefe fala que eu sou. Eu sou essa aqui que Deus fala que eu sou. Então essa oração pode ou segurar o nosso ímpeto arrogante, ou também nos ajudar numa falsa humildade que às vezes a gente tem e que está sendo problemática para a nossa vida. Tá bom? Então, faça um checklist, faça uma revisão, converse com Deus e olhe os seus frutos. Faça uma análise da sua autoimagem, como você se vê. Porque lembra que tudo que os nossos olhos veem são cobiça. Deus precisa transformar o nosso coração para que o nosso coração transforme o nosso jeito de olhar o mundo. Se eu não tiver o coração transformado, eu sempre vou olhar tudo para mim. Tudo é meu. Tudo, mesmo que seja tudo nosso, mas eu estou no nosso também, não é seu, é meu. A pessoa fez aquela coisa errada que ela quer me atingir. A pessoa entrou na rua daquele jeito porque ele queria me fechar. Não, às vezes não. Às vezes você vai diante de Deus e Deus vai falar, tá vendo? Você acha que está o mundo inteiro contra você, mas na verdade a única pessoa que está contra você é você mesmo. E pelo fato de você estar contra você, você acha que o mundo está contra você. E isso vira uma bola de neve, porque você se relaciona com o mundo achando que o mundo está contra você, você está na defensiva sempre, as pessoas vão sempre achar que você está sendo duro, arrogante ou defensivo demais e não vão se relacionar com você. E aí é o que o diabo quer, que você fique de um lado achando coisas, as pessoas fiquem do outro achando outra coisa, tudo por causa de uma autoimagem desregulada. Então pensa sobre isso. Lembre que Deus é luz e não há trevas nele. Não tem como se achegar a Deus sujo. Precisamos confessar os nossos pecados a Jesus.
Confesse o pecado, fale o pecado, converse com Jesus, peça ajuda. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai, Santo Espírito de Deus, nos traga entendimento, sabedoria, nos ajude a nos percebermos como o Senhor nos vê, Pai. Nos ajude a entender quem nós somos em Ti, não quem nós somos para o mundo, quem nós somos em Ti, Pai. Nos ajude a darmos frutos do Espírito, frutos de luz. Nos ajude a conseguirmos resistir o mal, resistir o pecado. Visite os meus irmãos, Espírito de Deus. Visite os irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora e conforte os corações e indique quais as atitudes que cada um deve ter, inclusive eu. É essa ajuda que nós te pedimos hoje, porque de fato queremos andar em santidade e vermos Deus, vermos Jesus na glória. De fato não queremos mentir e falarmos uma coisa e fazermos outra. Queremos andar em santidade. Nos ajude, Santo Espírito de Deus. Nos incomode, fale conosco, fale uma vez mais, incomode uma vez mais, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia da tua igreja nesse momento. Dai-nos mais uma chance, para que a gente possa se limpar em Jesus e estarmos alvos como a neve diante do Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu plano, obrigado porque o Senhor nos desculpou em Jesus, nos perdoou em Jesus. Obrigado pelo teu plano que é perfeito, o Senhor continua um justo juiz, o Senhor não vê o mal como certo, o Senhor não toma um injusto como justo, jamais, mas o Senhor providenciou o sangue de Jesus para nos purificar, porque sozinho nós não conseguiríamos. Obrigado pela tua justiça que não erra, obrigado pelo teu amor que é infinito. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Beijo do gordo, tá bom?